Resolução número 9, 2018. Primeira parte. Artigo de número 1º. Do âmbito da aplicação. Este ato normativo disciplina a tramitação dos autos extrajudiciais no âmbito do Ministério Público do Estado de Goiás, na área dos interesses ou direito difuso, coletivo, individuais, homogêneos e individuais indisponível, o compromisso de ajustamento de conduta e a recomendação. Parágrafo único. Todos os autos extrajudiciais deverão obrigatoriamente observar as definições das tabelas unificadas estabelecidas pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Capítulo 2. Da notícia de fato. Artigo 2º. Notícia de fato é qualquer demanda submetida à apreciação dos membros do Ministério Público conforme as atribuições das respectivas áreas de atuação, podendo ser formulada presencialmente ou não, entendendo-se como tal aquela obtida com a realização de atendimentos, o recebimento de notícias, documentos, representações ou requerimentos regidos à atividade fim do Ministério Público. Artigo 3º. A notícia de fato deverá ser registrada no sistema eletrônico Atena, distribuída livre e aleatoriamente entre os órgãos ministeriais com atribuição para apreciá-la. Parágrafo 1º. Ainda que iniciada de ofício ou recebida diretamente por órgão ministerial que possua atribuição concorrente, seja por meio de documento ou atendimento pessoal, a notícia de fato deverá ser encaminhada para a distribuição prevista no caput. Parágrafo 2. Na hipótese de a demanda tramitar no Ministério Público por órgão interno, exclusivamente administrativo, este deverá realizar, desde logo, a sua classificação e registro como notícia de fato e, após a devida distribuição, encaminhá-la imediatamente à Procuradoria ou à Promotoria de Justiça incumbida das atuações. Parágrafo 3º. Quando o fato noticiado for objeto de autos judiciais ou extrajudiciais em curso, o arquivamento da notícia de fato será distribuído por prevenção. Se aquele a quem foi encaminhada a notícia de fato entender que a atribuição para apreciá-la é do outro órgão do Ministério Público, e ele promoverá sua imediata remessa, independentemente de referendo do Conselho Superior. Artigo 4º. A notícia de fato será apreciada no prazo de 30 dias, a contar do seu recebimento pelo órgão de execução prorrogável, uma vez fundamentadamente por até 90 dias. Parágrafo 1º. O vencimento da prorrogação do prazo terá como base a data do recebimento da notícia de fato pelo órgão de execução, independentemente do dia em que foi proferido o correspondente despacho. No prazo do caput, o membro do Ministério Público poderá colher informação preliminares imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento adequado, sendo vedada a expedição de requisições. Parágrafo 3º. Em caso de necessidade, o membro do Ministério Público poderá encaminhar a notícia a órgão externo com atribuição para apuração inicial dos fatos, requisitando, se for o caso, providências e comunicação acerca do resultado da diligência. Artigo 5º. Na hipótese de notícia de fato de natureza criminal, o membro do Ministério Público deverá observar as normas específicas do Conselho Nacional do Ministério Público, do Colégio de Procuradores de Justiça e da legislação vigente. Artigo 6º. A notícia de fato será arquivada por decisão fundamentada quando, primeiro, o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público. Segundo, o fato narrado já foi ou é objeto de investigação ou de ação civil, judicial, ou já se encontra solucionado. Terceiro, a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente significante nos termos de jurisprudência consolidada ou de orientação do Conselho Superior do Ministério Público. Quarto, for desprovida de mínimos elementos de prova ou de informação para o início de uma apuração e o noticiante não atender à intimação para completá-la. Quinto, for incompreensível. Sétimo, artigo 7º. No caso de arquivamento, o noticiante será cientificado da decisão da qual caberá recurso ao Conselho Superior do Ministério Público no prazo de 10 dias, já acompanhado das respectivas razões. Parágrafo 1º. A cientificação será realizada preferencialmente por meio eletrônico, podendo também ser efetivada por carta com aviso de recebimento, notificação pessoal, ou na hipótese de não localização, por publicação no Diário Oficial do Ministério Público, DOMP. Parágrafo 2º. A cientificação é facultada no caso de notícia de fato ter sido encaminhada ao Ministério Público em face de dever de ofício. Artigo 8º. A petição de interrupção de recurso será protocolada na secretaria do órgão que promoveu o arquivamento da notícia de fato e juntada aos respectivos autos, que deverão ser remetidos ao Conselho Superior do Ministério Público no prazo de 3 dias, se não houver reconsideração. Artigo 9º. Após expirado o prazo a que se refere o artigo 7º, sem manifestação do noticiante, os autos serão arquivados administrativamente na própria origem com registro no sistema eletrônico Atena, sem a necessidade de remessa ao Conselho Superior do Ministério Público. Artigo 10. O membro do Ministério Público, verificando que o fato requer apuração ou acompanhamento ou vencido o prazo do caput do artigo 4º, instaurará o procedimento próprio. Artigo 11. A notícia de fato instruirá a ação ou medida judicial dela decorrente. Capítulo 3º. Do inquérito civil e do seu procedimento preparatório. Seção 1 da definição. Artigo 12. O inquérito civil, de natureza unilateral e facultativa, é procedimento investigatório e será instaurado para apurar fato que possa autorizar a defesa dos interesses do direito difuso, coletivo e individuais homogêneo, no termo da legislação aplicável, servindo para o exercício das atribuições inerentes à função institucional do Ministério Público. Parágrafo único. O inquérito civil não é condição de procedibilidade para o ajuizamento das ações de titularidade do Ministério Público, nem para a realização das demais medidas da sua atribuição própria. Seção 2 da instauração.
Artigo 13. O inquérito civil poderá ser instaurado, primeiro, de ofício, segundo, em decorrência de notícia de fato apresentada por qualquer pessoa ou autoridade, desde que forneça por meio legalmente permitido informações sobre o fato e seu provável autor, bem como a qualificação mínima que permita sua identificação e localização. Terceiro, por determinação do Conselho Superior do Ministério Público, na hipótese regimentais. Parágrafo único. A notícia de fato anônima não implicará ausência de providência, desde que obedecida aos requisitos constantes no inciso 2 deste artigo. Artigo 14. A instauração do inquérito civil e a da adoção da medida dele decorrente caberão ao membro do Ministério Público investido da atribuição para a propositura da ação civil pública, respeitadas as regras de distribuição, inclusive na hipótese de instauração de ofício, bem como a atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça. Parágrafo único. Eventual conflitos negativo ou positivo de atribuição serão suscitados fundamentalmente nos próprios autos ou em petição dirigida ao Procurador-Geral de Justiça, que decidirá a questão no prazo de 30 dias. Artigo 15. O Procurador-Geral de Justiça poderá delegar total ou parcialmente suas atribuições originárias a outro membro do Ministério Público. Artigo 16. Se no curso da investigação o presidente do inquérito civil concluir que não possui atribuição para a propositura da ação civil pública, remeterá os autos ao órgão dela investido mediante despacho fundamentado, comunicando a remessa ao Conselho Superior do Ministério Público. Parágrafo único. Na hipótese de declinação de atribuição para outro ramo do Ministério Público, a decisão deverá ser submetida ao referendo do Conselho Superior do Ministério Público no prazo de 13 dias. Artigo 17. A portaria de instauração do inquérito civil conterá, primeiro, o fundamento legal, que é a autorização do Ministério Público e a descrição do fato, objeto de investigação. Segundo, o nome e a qualificação possível do noticiante, se for o caso. Terceiro, o nome do número de inscrição no cadastro de pessoas física ou jurídica e os demais dados de qualificação do investigado. Quarto, a determinação de diligências iniciais, se houver. Quinto, a determinação de afixação da portaria no local de costume de publicidade no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público. Sexto, a data e o local da instauração, a assinatura do membro do Ministério Público. Artigo 18. Artigo 18. O membro do Ministério Público, diante da notícia de fato que, em tese, continua a lesão dos interesses ou direito mencionado no artigo 12 desta resolução, poderá, antes de iniciar o inquérito civil, instaurar formalmente procedimento preparatório visando obter elementos para identificação dos investigados ou delimitação do objeto. Parágrafo 1º. A portaria de instauração do procedimento preparatório observará no que couber o disposto do artigo 17 dessa resolução. Parágrafo 2º. A conversão de procedimento preparatório no inquérito civil será feita mediante a confecção de novas portarias que conterá a identificação dos investigados e o objeto delimitado, além dos demais requisitos previstos no artigo 17. Artigo 19. Verificado no curso do inquérito civil que a complexidade dos fatos ou a amplitude do objeto possa comprometer a eficiência da apuração, o presidente determinará o desmembramento da investigação expedindo as portarias correspondentes. Artigo 20. Se no curso da investigação novo fato indicar necessidade de apuração de objeto diverso e não conexo, o membro do Ministério Público extrairá peças para instauração de novo inquérito civil, respeitada as regras de divisão de atribuições. Artigo 21. É permitida a atuação conjunta de distintos órgãos de execução para instauração e condução de inquérito civil, mediante a designação específica quando o fato investigado estiver diretamente relacionado com as respectivas atribuições. Parágrafo único. O registro e a tramitação do inquérito civil ocorrerão nos órgãos a que primeiro for distribuída a notícia de fato. Seção 3 do impedimento e da suspeição. Artigo 22. O presidente do inquérito civil declarará a qualquer tempo seu impedimento ou suspeição. Durante a tramitação da investigação, o interessado poderá arguir o impedimento ou suspeição do presidente do inquérito civil. Para os fins deste artigo, considera-se interessado aquele em face de quem pode ser proposta a ação civil pública ou quem requereu a investigação. Artigo 23. A arguição de suspeição ou de impedimento será formalizada em peça própria, acompanhada das respectivas razões, instruída com a prova do fato, constituída alegado, sob pena de não conhecimento. Artigo 24. Recebida a arguição, será autuada em apartado e apensada aos autos principais. Artigo 25. O presidente do inquérito civil lançará nos autos da exceção, no prazo de 5 dias, manifestação fundamentada na qual recusará a suspeição ou impedimento, remetendo os autos em 3 dias ao Conselho Superior do Ministério Público para deliberação a ser tomada no prazo de até 2 sessões após o recebimento. Segundo, concordará com a alegação com o que ficará automaticamente transferida à presidência da investigação ou substituto. Parágrafo 1º. No caso do inciso 1 deste artigo, o relator poderá, sendo relevante o fundamento de arguição, de suspeição ou de impedimento, suspender a tramitação do inquérito civil até o pronunciamento do Conselho Superior do Ministério Público, dado se esse é o presidente da investigação e ao recipiente. Ainda que transferida à presidência da investigação os autos do inquérito civil, permanecerão tramitadas na Promotoria de Justiça de origem. Artigo 26. As normas referentes ao impedimento à suspeição aplicam-se às demais classes de autos extrajudiciais tratadas nesta resolução. Seção 4. Da instrução.
Artigo 27. A instrução do inquérito civil será conduzida por seu presidente nos termos da lei. O esclarecimento do fato objetivo de investigação será feito por todos os meios admitidos pelo ordenamento jurídico conjuntado das peças, em ordem cronológica de apresentação devidamente numeradas em ordem crescente. Toda diligência será formalizada mediante termos ou auto circunstanciado. As notificações para comparecimento conterão o número dos autos, o objetivo e a sua finalidade, devendo ser feita com antecedência mínima de 24 horas, ressalvadas hipóteses de justificada em urgência. As oitivas serão realizadas pelo presidente e registrada por termo contendo a qualificação da pessoa ouvida e a assinatura dos presentes ou, em caso de recusa, de duas testemunhas. Fica facultado o registro audiovisual da oitiva, desde que previamente informada a pessoa ouvida. Durante a instrução, qualquer pessoa poderá apresentar ao Ministério Público documentos ou subsídios para melhor apuração dos fatos. Para a realização da instrução, o presidente poderá valer-se do apoio administrativo e operacional dos demais órgãos do Ministério Público. O presidente poderá deprecar a outros órgãos de execução a realização de diligências necessárias para a investigação. As requisições ou notificações destinadas a instruir inquérito civil, que tiverem como destinatário o presidente da República, o vice-presidente da República, governador do Estado, senador, deputado federal, estadual e distrital, ministro de Estado, ministro de tribunais superiores, conselheiros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, conselheiro dos tribunais de contas, desembargador e chefe de missão diplomática de caráter permanente, serão encaminhadas pelo prazo de 10 dias pelo Procurador-Geral de Justiça, não cabendo a esse valoração do contido no expediente, podendo deixar de remetê-las quando não forem atendidos os requisitos legais ou não empregado tratamento protocolar devido ao destinatário, caso em que será o presidente da investigação comunicado para a necessária retificação. A requisição de informação que objetivar a instrução de inquérito civil deverá ser fundamentada e acompanhada de cópia da portaria inaugural dos respectivos autos ou da indicação precisa do endereço eletrônico oficial em que ela se encontra disponibilizada. O defensor constituído nos autos poderá assistir o investigado no curso da apuração e em sua oitiva sob pena de nulidade absoluta, em caso de negativa de acesso de todos os autos subsequentes, podendo inclusive no curso da investigação apresentar razões e quesitos. Seção 5. Da publicidade. Aplica-se ao inquérito civil o princípio da publicidade dos autos, com exceção do caso em que haja sigilo legal ou em que a publicidade possa acarretar prejuízo. As investigações, hipóteses em que a decretação do sigilo deverá ser motivada. Os requerimentos formulados para obtenção de certidão ou extração de cópia de documentos constantes dos autos de inquérito civil, os interessados deverão fazer constar o esclarecimento relativo aos fins e razões do pedido nos termos da Lei nº 9.051 de 95. Parágrafo 2º. A publicidade consistirá, primeiro, na divulgação oficial com exclusivo fim do conhecimento público mediante publicação de extrato no DOMP. Segundo, na divulgação no sítio eletrônico do Ministério Público na internet, dela devendo constar as portarias de instauração e os extratos dos atos de conclusão. Terceiro, na expedição de certidão e na extração de cópias mediante requerimento fundamentado e por deferimento do presidente dos autos. Quarto, na prestação de informação oficial ao público em geral, a critério do presidente dos autos. Parágrafo 3º. A despesa decorrente da extração de cópia concorrerão por conta de quem as requeriu. Parágrafo 4º. A restrição à publicidade deverá ser decretada em decisão motivada para fins de interesse público e, conforme o caso, poderá ser limitada a determinadas pessoas, provas, documentos, informações, dados, períodos ou fases, cessando quando for extinta a causa que a motivou. Quinto, no caso do parágrafo 4º, o presidente do inquérito civil designará servidor específico para secretariar os autos. Sexto, os documentos resguardados por sigilo legal deverão ser autuados em apenso. Sétimo, o defensor poderá, mesmo sem procuração, examinar autos de investigação findas ou em andamento, ainda que concluso, ao seu presidente, podendo copiar peças e tomar apontamento em meios físico ou digital. Parágrafo 8º. Nos autos sujeitos a sigilo, deverá o advogado apresentar procuração para o exercício do direito de que trata o parágrafo 7º. O presidente do inquérito civil poderá delimitar, de modo fundamentado, o acesso de defensor à instituição do representante e aos elementos de prova relacionada à diligência em andamento e ainda não documentados nos autos que houver risco de comprometimento da deficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Artigo 29. Em cumprimento aos princípios de publicação das investigações, o membro do Ministério Público poderá prestar informações em caráter oficial, inclusive aos meios de comunicação social, a respeito das providências adotadas para apuração de fatos em tese ilícito, abstendo-se, contudo, de externar ou antecipar juízo de valor a respeito de apuração ainda não concluídas. Seção 6 dos prazos. Artigo 30. O procedimento preparatório deverá ser concluído no prazo de 90 dias, prorrogável por igual modo uma única vez, por decisão fundamentada do seu presidente, em caso de motivo justificável. Parágrafo único. Vencido este prazo, o membro do Ministério Público promoverá seu arquivamento, ajuizará a respectiva ação civil, pública ou converterá em inquérito civil. Artigo 31. O inquérito civil deverá ser concluído no prazo de 1 ano, prorrogável pelos mesmos prazos, e quantas vezes for necessário, por decisão fundamentada de seu presidente à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências, dando-se ciência ao Conselho Superior do Ministério Público. Parágrafo único. O vencimento das prorrogações de prazo terá como base a data de instauração do inquérito civil, independentemente do dia em que foi proferido o correspondente despacho.
Artigo 32. A cientificação do Conselho Superior do Ministério Público acerca da prorrogação do prazo para a conclusão do inquérito civil será feito por ofício contendo informações dos números dos autos, da data das suas instauração e das prorrogações anteriores, devendo ser acompanhada de cópia do despacho motivado do seu presidente. Parágrafo único. Não se convencendo da justificativa apresentada e sendo verificada possível prática de infração disciplinar, o Conselho Superior do Ministério Público comunicará o fato à Corregedoria Geral do Ministério Público. Seção 7. Do arquivamento. Artigo 33. O inquérito civil será arquivado. Primeiro, depois de esgotada toda a diligência possível, o membro do Ministério Público se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil pública. Segundo, na hipótese de a ação civil pública não abranger todos os autos investigados referidos na portaria inaugural. Terceiro, quando celebrado o compromisso de ajustamento de conduta. Parágrafo 1. O arquivamento de que trata o caput deste deverá abranger cada fato investigado, não sendo permitido arquivamento implícito. Parágrafo 2º. Os autos do inquérito civil, juntamente com a promoção de arquivamento, deverão ser remetidos ao Conselho Superior do Ministério Público no prazo de 3 dias, contando da comprovação da efetiva cientificação do noticiante e do investigado. 3. Quando a ação civil pública não abranger todos os fatos e pessoas investigadas no inquérito civil, será promovido o arquivamento em relação a eles, em decisão fundamentada adotando-se as providências determinadas do parágrafo anterior por meio de autos suplementares. 4. A cientificação será realizada preferencialmente por meio eletrônico, podendo também ser efetivada por carta, com aviso de recebimento, notificação pessoal ou, na hipótese de não localização, por publicação no DOMP. 5º. Não ocorrendo a remessa nos prazos previstos nos parágrafos 2º e 3º deste artigo, o Conselho Superior do Ministério Público poderá requisitar, de ofício ou a pedido de legítimo interessado, os autos do inquérito civil para reexame e deliberação, comunicando o fato à Corregedoria Geral do Ministério Público. 6º. Até a apreciação da promoção de arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público, poderão os demais legitimados apresentar razões escritas ou documentos que serão juntados aos atos do inquérito civil. 7º. O Conselho Superior do Ministério Público, somente conhecerá da promoção de arquivamento nos casos em que o objeto investigado estiver contemplado dentre os interesses ou direitos a que se refere o artigo 12 desta resolução. Parágrafo 8º. Se houver notícia de infração penal, independentemente da remessa dos autos, o Conselho Superior do Ministério Público, o presidente do procedimento encaminhará cópias das peças pertinentes aos órgãos do Ministério Público detentor de tal atribuição. 9º. Deixando o Conselho Superior do Ministério Público de homologar a promoção do arquivamento, adotará uma das seguintes providências. Primeiro, converterá o julgamento de diligência para a realização de autos imprescindíveis à sua deliberação especificando-os. Segundo, deliberar pelos prosseguimento da investigação indicando os fundamentos de ato e de direitos de sua decisão. Parágrafo 10. Na hipótese prevista no inciso do parágrafo anterior, não havendo reconsideração por aquele que promoveu o arquivamento, o Conselho Superior remeterá os autos ao Procurador-Geral de Justiça para a designação de outros membros do Ministério Público para atuação. Será pública a sessão do Conselho Superior do Ministério Público para apreciação das promoções de arquivamento, salvo no caso de haver sido decretado o sigilo. Artigo 34. Os autos do inquérito civil permanecerão tramitando na Promotoria de Justiça de origem, ainda que designado outro membro do Ministério Público para neles oficiar. Artigo 35. O inquérito civil, quando definitivamente arquivado, deverá ser mantido na sede do órgão de execução pelo prazo de 6 meses, a contar da homologação da promoção de arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público. Parágrafo único. Expirado o prazo estabelecido no caput, os autos deverão ser encaminhados para o arquivo permanente do Ministério Público após a sua digitalização. Artigo 36. O desarquivamento do inquérito civil, diante do surgimento de novas provas, poderá ocorrer no prazo máximo de 6 meses após o arquivamento. Transcorrido esse lapso, deverá ser instaurado um novo procedimento sem prejuízo das provas já colhidas. Parágrafo único. Uma vez desarquivado o inquérito civil na hipótese prevista no caput e não sendo o caso de ajuizamento da ação civil pública, deverá haver nova promoção de arquivamento de suas remessas ao Conselho Superior do Ministério Público na forma do artigo 33 dessa resolução. Seção 8ª. Da propositura da ação civil pública. Artigo 37. Os autos do inquérito civil instruirão a ação civil pública. Artigo 38. Aplica-se as disposições deste capítulo no que couber o procedimento preparatório. Capítulo 9. Capítulo 4. Do procedimento. Do procedimento administrativo. Artigo 39. O procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade fim destinado a, primeiro, acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrados. Segundo, acompanhar e fiscalizar de forma continuada políticas públicas ou instituições. Terceiro, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponível. Parágrafo único. O procedimento administrativo não poderá ter caráter de investigação civil ou criminal de determinada pessoa em função de um ilícito específico. Artigo 40. O procedimento administrativo será instaurado por portaria sucinta que conterá a delimitação do seu objeto. Artigo 41. Se no curso do procedimento administrativo surgirem fatos que demandem a apuração de infração penal ou que se destine à tutela de interesses ou direito difuso, coletivo ou individuais homogêneos, deverá
o membro do Ministério Público instaurar procedimento de investigação pertinente ou encaminhar a notícia do fato e os elementos de informação a quem tiver atribuição para tanto. Artigo 42. O procedimento administrativo deverá ser concluído no prazo de 1 ano, prorrogável pelo mesmo prazo e quantas vezes for necessário por decisão fundamentada de seu presidente, à vista da imprescindibilidade da realização dos outros atos. Parágrafo único. O vencimento das prorrogações de prazo terá como base a data da instauração do procedimento administrativo, independentemente do dia em que foi proferido o correspondente despacho. Artigo 43. Cessados os motivos que ensejaram a necessidade do acompanhamento ou solucionada extrajudicialmente a questão referente ao direito individual disponível, o procedimento administrativo será arquivado mediante a decisão fundamentada que deverá ser inserida no sistema eletrônico Atena. Artigo 44. No caso do inciso 1 do artigo 39 desta resolução, a promoção de arquivamento de procedimento administrativo será submetida à apreciação do Conselho Superior do Ministério Público para homologação mediante a remessa dos autos. Artigo 45. Na hipótese do inciso 2.3 do artigo 39 desta resolução, o procedimento administrativo será arquivado na própria Promotoria de Justiça, não havendo necessidade de remessas dos autos ou Conselho Superior do Ministério Público para revisão. Parágrafo 1. O arquivamento do procedimento administrativo de acompanhamento e fiscalização de forma continuada de políticas públicas ou instituições deverá ser comunicado ao Conselho Superior do Ministério Público. No caso de procedimento administrativo relativo aos direitos individuais indisponíveis, o noticiante será cientificado da decisão de arquivamento da qual caberá recurso ao Conselho Superior do Ministério Público no prazo de 10 dias. Primeiro, a cientificação será realizada preferencialmente por meio eletrônico, podendo também ser efetivada por carta, com aviso de recebimento, notificação pessoal ou na hipótese de não localização por publicação no DOMP. Segundo, a cientificação é facultativa no caso de a notícia de fato ter sido encaminhada ao Ministério Público em face de dever de ofício. Terceiro, a petição de interposição de recurso, já acompanhada das respectivas razões, será protocolada na Secretaria do órgão que promoveu o arquivamento e juntada a respectivos autos extrajudiciais que deverão ser remetidos ao Conselho Superior do Ministério Público no prazo de 3 dias, caso não haja reconsideração. Expirando o prazo a que se refere, o parágrafo 2º do artigo 45, sem manifestação do que interessa, os autos serão arquivados na própria origem com registro no sistema eletrônico Atena. Artigo 46. O procedimento administrativo instruirá a ação ou medida judicial dele decorrente. Capítulo 5. Do compromisso de ajustamento de conduta. Artigo 47. O compromisso de ajustamento de conduta é instrumento de garantia dos direitos de interesse difuso e coletivo, individuais, homogêneos e outros direitos de cuja defesa está incumbido o Ministério Público, com natureza de negócio jurídico que tem por finalidade a adequação da conduta a exigências legais e constitucionais com eficácia de título executivo ou extrajudicial a partir da celebração. Parágrafo 1º. É vedado ao órgão do Ministério Público fazer concessão que implique renúncia aos direitos ou interesses difusos, coletivos, individuais, homogêneos, cingindo-se a negociação, a interpretação do direito para o caso concreto, a especificação das obrigações adequadas e necessárias, em especial, modo, tempo e lugar de cumprimento, bem como a mitigação, a compensação e a indenização dos danos que não puderem ser recuperados. Parágrafo 2º. A celebração do compromisso do ajustamento de conduta não afasta a possível responsabilidade administrativa ou penal pelo mesmo fato, nem importa no seu conhecimento para outros fins. Caberá ao órgão do Ministério Público, com atribuição para a celebração do compromisso de ajustamento de conduta, decidir quando há necessidade, conveniência e oportunidade de reuniões ou audiências públicas com a participação dos titulares dos direitos e interesses, entidades que representarem os demais interessados. Artigo 48. No exercício de suas atribuições, poderá o órgão do Ministério Público tomar compromisso de ajustamento de conduta para que a adoção de medidas provisórias ou definitivas, parciais ou totais. Parágrafo único. Na hipótese de adoção de medidas provisórias ou parciais, a investigação deverá continuar em relação aos demais fatos, ressalvada situação excepcional ensejadora de arquivamento. Artigo 49. O órgão de execução do Ministério Público, no âmbito da sua respectiva atribuição, poderá tomar compromisso de ajustamento de conduta para aplicação de célere e eficaz nessas sanções estabelecidas na Lei nº 8.429 de 92, de forma fundamentada de acordo com a conduta ou ato praticado, observados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da eficiência. Parágrafo 1º. O compromisso de ajustamento de conduta somente pode ser acelerado se presente as seguintes condições. Primeiro, esclarecido da conduta praticada pelo compromissário. Segundo, cessação do envolvimento do compromissário no ato ilícito. Terceiro, compromisso de ressarcimento integral de dano e de perda de todos os bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, quando for o caso. Quarto, compromisso de pagamento de multa civil nos limites previstos no inciso do artigo 2 da Lei 8.429 de 92. Quinto, estabelecimento da multa combinatória para a hipótese de descumprimento das obrigações pactuadas. Considerada a espécie e a gravidade do ato ilícito praticado, o compromisso de ajustamento de conduta poderá prever também: primeiro, proibições de contratar,
com poder e de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário, subsídios, subversões, doações ou empréstimo de órgão ou entidade pública e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público. Segundo, perda de função pública mediante a comprovação documental da extinção do vínculo funcional do servidor com a administração pública. Terceiro, reparação de danos morais coletivos a ser fixado conforme a gravidade e os efeitos advindos do ato de improbidade administrativa, bem como a efetividade para inibir a ocorrência de novas lesões à coletividade. Quarto, instituição ou manutenção de indisponibilidade de bens suficiente para garantir a reparação no erário, a restituição de valores e a multa civil pactuados. Parágrafo 3º. Os valores pactuados poderão ser objeto de parcelamentos observados o interesse público e a capacidade financeira do compromissário. Quarto, os valores referentes a ressarcimentos ao erário, perda de bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio e multa civil será revestido pelo compromissário à pessoa jurídica lesada. Quinto, a destinação de valores referente à multa combinatória ou a dano moral coletivo obedecerá ao disposto no artigo 55. Artigo 50. Celebrado o ajustamento de conduta que englobe integralmente o objeto do procedimento investigatório, deverá o membro do Ministério Público efetivar a correspondente promoção de arquivo, submetendo à apreciação do Conselho Superior do Ministério Público no prazo de 13 dias, contado da efetiva cientificação do compromissário e do noticiante, se o caso. Parágrafo 1º. Quando o ajustamento de conduta não abranger todo o objeto investigado, será promovido em decisão fundamentada o arquivamento em relação ao que foi acordado, enviando-se por meio de autos suplementares cópia do procedimento investigatório ao Conselho Superior do Ministério Público no prazo e na forma estabelecidos no caso. A promoção de arquivamento decorrente da celebração de termo de ajustamento de conduta será acompanhada de certidão comprobatória da instauração de regular procedimento administrativo voltado ao acompanhamento do cumprimento das cláusulas de ajuste firmado. Artigo 51. O compromisso de ajustamento de conduta será tomado em qualquer fase da investigação, nos autos do inquérito civil ou do procedimento preparatório ou no curso da ação judicial, devendo conter obrigações certas, líquidas e exigíveis, salvo peculiaridade do caso concreto, a ser assinado pelo órgão do Ministério Público, pelo compromissário. Parágrafo 1º. O termo de compromisso deverá ser elaborado em pelo menos 2 vias, devidamente assinada e rubricada pelo presidente dos autos e pelos compromissários, devendo uma das vias instruir procedimento administrativo regularmente instaurado para acompanhamento de fiscalização do procedimento das obrigações acordadas, juntando-se cópia autenticada dos documentos comprobatórios da qualidade e representatividade legal do compromissário. Artigo 2º, parágrafo 2º. Quando o compromissário for pessoa física, o compromisso de ajustamento de conduta poderá ser firmado por procurador com poderes especiais outorgado por instrumento de mandato, público ou particular, com firma reconhecida neste último caso. Quando o compromisso for pessoa jurídica, o compromisso de ajustamento de conduta deverá ser firmado pelo detentor de poderes de representação extrajudicial em virtude de lei, regulamento, disposição estatutária ou contratual, ou por procurador com poderes especialmente outorgados para tal fim. Tratando-se de empresa pertencente ao grupo econômico, deverá assinar ou representante legal da pessoa jurídica controladora a qual esteja vinculada, sendo admissível, representação por procurador com poderes especiais outorgado pelo representante. Na fase de negociação e assinatura do compromisso de ajustamento de conduta, os compromissários deverão estar acompanhados ou representados por seus advogados, juntando-se aos atos e instrumentos de mandato. É facultado no órgão do Ministério Público colher a assinatura como testemunho de pessoas que acompanharam a negociação ou ainda de terceiros interessados. O compromisso de ajustamento de conduta poderá ser firmado em conjunto por órgãos de ramos diversos do Ministério Público ou por este ou outros órgãos públicos legitimados, bem como contar com a participação de associação civil, entes, grupos representativos ou de terceiros interessados. Havendo processo judicial em curso, o compromisso de ajustamento de conduta deverá ser homologado por sentença nos termos da lei processual. Artigo 52. O Conselho Superior do Ministério Público será publicado ao extrato de compromisso de ajustamento de conduta do DOMP, no prazo máximo de 15 dias, que deverá conter: primeiro, a indicação do inquérito civil ou procedimento em que foi tomado o compromisso; segundo, a indicação do órgão de execução; terceiro, a área de tutela dos direitos ou interesses difusos coletivos e individuais homogêneos em que foi firmado o compromisso de ajustamento de conduta às suas abrangências territorial, quando for o caso. Quarto, a indicação da parte compromissária da sua inscrição no CPF ou CNPJ e do endereço de domicílio ou sede. Quinto, o objeto específico do compromisso de ajustamento de conduta. Sexto, a indicação do endereço eletrônico que permita o acesso ao interior teor de compromisso de ajustamento de conduta ou local em que seja possível obter cópia imprensa integral. Parágrafo 1º. Ressalvadas situações excepcionais devidamente justificadas, a publicação no site de instituição disponibilizará acesso ao interior teor do compromisso de ajustamento de conduta ou indicará o banco de dados público em que pode ser acessado. A disciplina deste artigo não impede a imediata divulgação oficial do compromisso de ajustamento de conduta celebrado, nem o fornecimento de cópias aos interessados, considerando o critério de oportunidade, conveniência e efetividade pelo membro do Ministério Público que firmou.
Artigo 53. No mesmo prazo mencionado no artigo anterior, o Conselho Superior do Ministério Público providenciará o encaminhamento ao Conselho Nacional do Ministério Público de cópia eletrônica do inteiro teor do compromisso de ajustamento de conduta para alimentação do portal de direito coletivo conforme disposto na Resolução Conjunta CNJ e CNMP, no número 2 de 21 de junho de 2011, que instituiu os cadastros nacionais de informações de ações coletivas, inquérito e termo de ajustamento de conduta. Artigo 54. O compromisso de ajustamento de conduta deverá prever multa diária ou outras espécies de cominação para o caso de descumprimento das obrigações no prazo assumido, admitindo-se em casos excepcionais e devidamente fundamentado a previsão de que tal cominação seja fixada judicialmente, se necessária, à execução do compromisso. Artigo 55. As indenizações pecuniárias decorrentes de danos a direitos ou interesse difuso e coletivo, quando não for possível a reconstituição específica do bem lesado, e as liquidações de multa deverão ser destinadas a fundos federais, estaduais e municipais que tenham o mesmo escopo do fundo previsto no artigo 13 da Lei nº 7.347, de 1985. Na hipótese de captos, também é admissível a destinação dos recursos para, primeiro, projeto de prevenção ou preparação de danos ou reparação de danos a bem jurídico da mesma natureza. Segundo, apoio à entidade cuja finalidade institucional inclua a proteção aos direitos ou interesses difusos. Terceiro, contas judiciais. Parágrafo 2. Os recursos poderão ainda receber destinação específica que tenha a mesma finalidade dos fundos previstos em lei, ou seja, em conformidade com a natureza e a dimensão do dano. Parágrafo 3º. Os valores referentes a medidas compensatórias decorrentes de danos irreversíveis aos direitos e interesses difusos deverão ser, preferencialmente, revestidos em proveito da região ou pessoa impactadas. Artigo 56. O órgão do Ministério Público que tomou o compromisso de ajuntamento de conduta deverá fiscalizar o seu efetivo cumprimento, valendo-se sempre que necessário e possível de apoio técnico especializado. Parágrafo único. O compromisso de ajustamento de conduta poderá estabelecer a obrigatoriedade de periódica prestação de informações pelo compromissário sobre a execução do acordo. Artigo 57. A diligência de fiscalização será formalizada em procedimento administrativo de acompanhamento especificamente instaurado para esse fim. Artigo 58. Descumprido total ou parcialmente o compromisso de ajustamento de conduta sem justificativa fundamentada do compromissário, o órgão do Ministério Público promoverá a sua execução judicial nos limites da mora ou inadimplência no prazo máximo de 60 dias. Parágrafo único. Entendendo suficiente a justificativa apresentada, o órgão ministerial decidirá pela repactuação ou pelo acompanhamento das providências adotadas pelo compromissário até o efetivo cumprimento dos compromissos de ajustamento de conduta, sem prejuízo de possível execução de multa. Artigo 59. O Ministério Público tem legitimidade para executar compromisso de ajustamento de conduta firmado por outro órgão, no caso da sua omissão, frente ao descumprimento da obrigação assumida, sem prejuízo da adoção ou outras providências de natureza civil ou criminal que se mostrarem pertinentes, inclusive em face da inércia do órgão público compromitente. Capítulo 6. Da recomendação. Artigo 60. A recomendação é um instrumento formal de atuação extrajudicial sem caráter coercitivo, por meio do qual o Ministério Público expõe razões fáticas e jurídicas sobre determinadas questões com o objetivo de exortar o destinatário a praticar ou deixar de praticar determinados atos para melhoria dos serviços públicos e de relevância pública ou para que sejam respeitados os interesses, direitos e benefícios bens defendidos pela instituição, servindo como mecanismo de prevenção de responsabilidade ou correção de conduta. Artigo 61. São princípios que norteiam a recomendação, entre outros. Primeiro, motivação. Segundo, formalidade e sonalidade. Terceiro, celeridade, implementação tempestiva das medidas recomendadas. Quarto, publicidade, moralidade, eficiência, pessoalidade e legalidade. Quinto, máxima amplitude dos objetos das medidas recomendadas. Sexto, garantia de acesso à justiça. Sétimo, máxima utilidade e efetividade. Oitavo, caráter não vinculativo das medidas recomendadas. Nono, caráter preventivo ou corretivo. Décima, resolutividade. 11ª, segurança jurídica. 12ª, ponderação e proporcionalidade nos casos de tensão entre direitos fundamentais. Artigo 62. A recomendação poderá ser exercida de ofício ou por provocação nos autos do inquérito civil, de procedimento preparatório ou de procedimento administrativo, objetivando a respeito e a efetividade dos direitos e interesses que lhe incumba defender, e sendo o caso a edição ou alteração de norma. Primeiro, exceto em caso de impessoalidade devidamente motivada, a expedição de recomendação à autoridade pública será precedida de requisição de informações aos órgãos destinatários a respeito da situação jurídica e do caso concreto. Parágrafo 2º. Em caso de urgência, a recomendação poderá ser expedida no âmbito de notícia de fato, devendo em seguida ser providenciada a instauração dos autos extrajudiciais mencionados no caput deste artigo. Artigo 63. O instrumento pode ser dirigido de maneira preventiva ou corretiva, preliminar ou definitiva, a qualquer pessoa física ou jurídica de direito público ou privado que tenha condições de fazer ou deixar de fazer alguma coisa para salvaguardar interesses, direitos e bens cuja defesa esteja afeta ao Ministério Público. Parágrafo 1º. A recomendação será endereçada a quem tem poder, atribuição ou competência para a adoção das medidas indicadas ou ainda responsabilidade pela reparação ou prevenção do dano.
Segundo, quando dentre os destinatários figura a autoridade para a qual a lei estabeleça caber ao Procurador-Geral o encaminhamento de correspondência ou notificação, competirá a ele ou ao órgão do Ministério Público a quem tal atribuição fizer sido delegado encaminhar a recomendação expedida pelo promotor ou procurador natural no prazo de 10 dias sem valoração de seu conteúdo, ressalvada a possibilidade de fundamentadamente negar encaminhamento a quem tiver sido expedida por órgão ministerial sem atribuição que afrontar a lei ou disposto nesta resolução, ou ainda quando não observar o tratamento protocolar devido ao destinatário. Artigo 64. A recomendação será fundamentada mediante a exposição dos argumentos fáticos e jurídico justificados dores de sua expedição, devendo ser utilizada preferencialmente antes da propositura de ação judicial. Artigo 65. Não poderá ser expedida recomendação que tiver como destinatária a mesma parte e por objeto o mesmo pedido de ação judicial, salvo situação excepcional justificada por circunstâncias de fato e de direito e pela natureza do bem defendido, devidamente motivado e desde que não contraria decisão judicial. Artigo 76. A recomendação estipulará o prazo razoável para a adoção das providências cabíveis, indicando-as de forma clara e objetivas. Parágrafo único. O atendimento da recomendação será apurado nos autos do inquérito civil, procedimento preparatório ou administrativo em que for expedida. Artigo 67. O órgão do Ministério Público poderá requisitar ao destinatário, primeiro, a adequada e imediata divulgação da recomendação expedida, incluindo sua fixação em local de fácil acesso ao público, caso necessário. Resposta escrita e fundamentada sobre o atendimento ou não da recomendação em prazo razoável, que deverá ser devidamente apreciada. Artigo 68. Na hipótese de desatendimento, a recomendação de falta de resposta ou de resposta considerada inconsistente, o órgão do Ministério Público adotará as medidas cabíveis à obtenção dos resultados pretendidos. Parágrafo 1º. A recomendação poderá indicar as medidas cabíveis em tese para o caso de seu desatendimento, desde que incluída na esfera de atribuições dos órgãos expedidor. Na hipótese dos parágrafos anterior, o órgão ministerial não adotará as medidas indicadas antes de transcorrido o prazo fixado para resposta, exceto em caso de urgência determinada por fato novo. A efetiva adoção das medidas indicadas pressupõe a fundamentada apreciação das respostas apresentadas. Capítulo 7. Das disposições finais. O artigo 69. Todas as classes de autos extrajudiciais disciplinadas nesta resolução deverão ser registradas e ter seu movimento lançado no sistema eletrônico Atena. Parágrafo 1. Todos os autos praticados nos autos extrajudiciais deverão ser anexados ao sistema eletrônico Atena em formato não editável, facultando-se a inserção dos demais documentos que compõem os autos de modo a ter sua versão eletrônica armazenada integralmente. Parágrafo 2º. Após a implantação das condições tecnológicas, a tramitação dos autos extrajudiciais passará a ser exclusivamente eletrônica. Artigo 70. Em qualquer fase do inquérito civil ou de seu procedimento preparatório constatada a prática de infração administrativa, os órgãos responsáveis pela apuração deverão ser informados a respeito mediante a remessa de cópias de documentos pertinentes. Artigo 71. A inobservância dos prazos e da disciplina estabelecido nesta resolução configura infração disciplinar nos termos legais. Artigo 72. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se a resolução número 011 de 2014. O Colégio Procurador de Justiça do Ministério Público de Goiás. A day